aí, pessoal, tudo bem? SB tá no ar, mais um programa incrível para vocês aí que estão vendo a gente. E hoje a gente vai falar de produto importado, de inverno, de categorias que tem uma alta de vendas nesse período no supermercado também. Eu vou pedir para o meu convidado se apresentar, ele é uma figura muito conhecida aí no cenário do varejo. Ele está aqui na minha frente, ó. Já esteve aqui com a gente em outra oportunidade, vou pedir para ele se apresentar aqui para vocês, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você, Dani? Tô ótima. Sempre muito bom estar aqui na mesa com você. Neto, já disse o primeiro nome dele, vou pedir para ele se apresentar adequadamente. Bom, sou Antônio Pereira Carvalhal Neto, todo mundo me conhece como Neto. E mais uma vez aqui, sentado com muito prazer, trazendo um pouco de informação sobre as nossas categorias de importadas, relacionando com bebidas, com alimentos, aquilo que normalmente participa da mesa do consumidor. Casa Flora está fazendo 55 anos agora nesse ano, Dani. Imagina. Nossa. Neto, meio século aí. Então, meio século, e aí eu estava até pensando um pouco antes de vir para cá, mais da metade da minha vida eu ali dentro, né? Casa Flora naquela época era uma lojinha ali na região da Zona Cerealista, e eu trabalhava num banco e aí comecei a pegar carona com meu pai. Meu pai abria a loja na época, e aí eu ia para o banco a pé, passava ali dentro do mercado municipal, ia para o banco que ficava ali na Boa Vista a pé. E nesse tempo entre abertura de loja e horário do banco, né, o banco tem horário bastante rigoroso, eu comecei a ter contato com a Casa Flora e me apaixonei pelo negócio. E aí depois de 2 anos lá no banco, eu falei, putz, acho que bateu aí um pouco de paixão, e aí me desliguei e comecei a entender um pouco de portfólio de produto, de cliente, olhar um pouco para estatísticas, olhar um pouco, pensando um pouco em comportamento. Só que naquela época a gente não tinha tanta informação de maneira organizada, diferente de hoje, né? Uhum. Mas era o que tinha, né? Era raça, era um papel, uma caneta. Depois a gente vai colocando um pouco mais de ferramenta, né? Entendendo um pouco o momento de estar colocando um RP que tivesse uma sustentação melhor, evoluindo na questão relacionada à governança que foi aparecendo, e observando cada vez mais um pouco de tendência de comportamento para produtos que vão para essa mesa do consumidor brasileiro. Neto, a gente estava conversando até antes de entrar aqui, de gravar, né, o nosso papo aqui, que, nossa, acho que os produtos importados estão num momento um pouco conturbado, assim, no geral, né, economia mundial aí, né, cenário Trump, embate com a China. Antes da gente falar um pouquinho, também vamos falar muito de inverno, que é a nossa pauta aí, enquanto o inverno aquece a venda de alguns produtos que a Casa Flora tem até como destaque no mix dela. Mas como é que você vê esse cenário dos importados nesse momento aí, aqui no Brasil, perante a venda ao supermercado, né? Como é que está essa relação com o supermercado de vocês e do supermercado com o consumidor, né? Na hora de vender esses produtos? Eu acho que o mundo ele passa um momento diferente, né? Esse momento, parece que a pandemia ela trouxe aí um marco onde as grandes potências mundiais elas começaram a ter aí expectativas, começaram a desenhar um cenário, começaram a se posicionar de maneira mais efetiva, né? E aí essa geopolítica ela apareceu, e aí começaram algumas guerras, né? E parece que o mundo ele vai ficando menor na hora que a gente olha um pouco para aquele grande mundo que a gente observava. E isso de fato mexe não só com a nossa categoria de produto, mexe com todas as categorias de produto, com todos os ramos de atividade,
porque isso acaba influenciando o consumidor, acaba influenciando um comportamento, acaba influenciando aí uma tendência, mas eu não considero isso de maneira negativa nem positiva, eu considero isso como um fato e diante de fato nós temos que estar nos posicionando, claro que entender um pouco o comportamento da nossa categoria, sempre pensando no consumidor, porque é esse mesmo consumidor que ele em algum momento ele vai ter contato com as nossas marcas. Isso nós estamos falando passando pelo varejo, né? A gente tem dois comportamentos, né? O consumidor ou ele tem acesso à nossa marca visitando o varejo e consumindo na casa dele, consumindo na casa de algum parente, amigo, e por outro lado ele acaba tendo contato com a nossa marca visitando restaurantes e onde ele consome lá. Então é um pouco da nossa estratégia de trabalhando com esses nossos produtos. E não entendemos que é uma questão só do produto importado. Eu acho que é de um produto de uma maneira geral. Claro que o produto importado ele acaba tendo a questão da referência cambial. Então, câmbio, né? Então, quando a gente tem um câmbio de fato que faz com que esse produto importado ele perca um pouco mais de acesso do consumidor, isso daí é muito ruim, né? Mas eu entendo, né, que a massa ou um azeite ou o vinho ou um destilado importado, na hora que o consumidor ele tem acesso, acaba sendo uma nova referência para esse consumidor. Então, eu procuro sempre estar quebrando um pouco esse paradigma do produto importado do nacional. Eu acho que o consumidor ele pode e tem que ter essas referências, sabe, Dani? E ele não retrocede também, né? Se ele consome um produto bom, às vezes aquela marca, ele não vai, dificilmente ele vai voltar atrás ali, né? Seja importado ou seja nacional, que eu falo. Isso é que é bacana. E a gente está falando de categorias, nós vamos falar de inverno já, mas assim, de produtos que nem vinho, por exemplo, uma massa, um molho, né? Eu sei que vocês têm muito no mix de vocês aí. Sim. Esses, né? É difícil haver esse retro. Por mais que a situação seja às vezes complicada, que ele tem que escolher ali, né? Exatamente. Falar um pouquinho, né, de inverno. Ó, gente, já tá esfriando, a gente teve um calorão aí, Delícia. tudo bem que o mundo tá meio estranho, né, Neto? Tá tudo estranho. Inclusive, não sei se você concorda, até o clima. O clima tá estranho, né, gente? Olha, o meio ambiente, as coisas estão meio conturbadas. Só que assim, inverno está chegando, já temos dias mais frios, né? E assim, quando você pensa em inverno, o que você sente em termos de categoria, assim, quando você analisa, né? O que vende mais? Que o supermercado pode explorar nesse período que você acha que tem uma saída melhor, ali na gôndola? Assim, a gente observa dois movimentos durante os 12 meses do ano. É o inverno e o final do ano. O inverno ele traz aí uma característica onde a temperatura ela aconchega um pouco mais as pessoas e faz com que as pessoas elas tenham um pouco mais vontade de tomar, por exemplo, um bom vinho, né? De comer uma massa, né? De se reunir com os amigos em volta da mesa. Não que eles não se reúnam antes, mas o inverno ele acolhe um pouco mais, parece, sabe? Ele traz aí um charme, né? E esse charme ele faz com que as pessoas elas se vistam de uma maneira diferente, com que as pessoas trabalhem um pouco mais ainda essa questão do bem-estar em relação ao cuidado pessoal. Então as pessoas se pintam, quer dizer, as pessoas parece que elas ficam mais aconchegadas nesse inverno, e aí isso faz também com que os alimentos eles acabem modificando um pouco mais. Fica mais gostoso de fato a gente abrir uma garrafa de vinho tinto numa temperatura mais amena. Isso é fato. Vocês sentem isso nas vendas de vocês? Sem dúvida. Verão, seja, no nosso caso, o nosso principal assim, espectador aqui é o supermercadista, enfim, o pessoal da indústria, né? Então você sente esse aumento realmente das vendas? Sem dúvida. O supermercado compra mais de vocês alguns produtos chaves aí nessa época? O supermercado ele sabe que o consumidor ele tem essa preferência de tomar um vinho, por exemplo, no inverno, e isso faz com que as nossas vendas acabem
aumentando. A exposição dos produtos no supermercado acabam. Então, no verão, peraí, vamos expor um pouco mais a cerveja. No inverno, vamos expor um pouco mais de vinho tinto. Eu ia te perguntar, Veneto, dica. Então, por exemplo, tem que ficar atento nisso também, né? Porque acho que o supermercado, o ponto de venda, ele tem que, ele tem que explorar essa data. Não adianta só comprar também lá da indústria, comprar, né, do importador e não trazer isso para o ponto de venda. Como que você diria, assim, que dicas você dá, seja para um vinho, que eu acho que hoje tem muitos supermercados têm adega hoje, né? Monta aquela adega. Seja para a parte de massa, que eu acho que de repente tem que ter um lugar diferenciado. Exato. Azeite também, eu acho que total. A gente tem um aumento também. Que dica que você dá, assim, no geral, para a exposição? Eu acho que hoje o ponto de venda, ele é um caminho a ser comunicado, né, para esse consumidor que ele tem essa expectativa. A gente sabe que hoje as redes elas acabam fazendo uma ativação bastante direcionada com o CRM. A gente sabe que o Retail Media, de fato, ele ajuda a informar também, né, essa categoria de produto, porque o nosso desafio, ele, além, né, de fazer essa curadoria de produtos, né, seja importado ou seja nacional, é justamente levar a informação para esse consumidor. Para que quando ele estiver no ponto de venda, seja ele físico ou seja digital, ele tenha um pouco mais de informação para ajudar nessa decisão, onde ele tem diversas opções. Né? Mudou, né, então, Neto? Lembra quando 50 anos aí, quando começou? 20 opções. Imagina quanto mudou, o ponto de venda mudou, né? Nossa hoje, senhora. Era um cartazinho, talvez lá, né? Sinalizando assim, então, que eles usavam. Então, se a gente... É um grande desafio nosso, cada vez mais a gente levar essa informação para esse consumidor. Vocês apoiam o supermercado, no caso de vocês, a Casa Flora, quando vocês fazem uma venda... Total, então dar dicas, ajuda, vamos trabalhar assim a exposição, aproveitar. Eu acho que faz parte da nossa responsabilidade não só desenvolver, né, o produto, mas trabalhar essa cultura de consumo, trabalhar essa informação, Dani. O consumidor, quando ele tem um pouco mais de informação, ele toma a melhor decisão e fica diferente quando a gente toma um vinho ou come uma massa ou come um azeite com um pouco mais de informação. Você consegue, você meio que se transporta para o local onde é feito o produto, sabe? E isso faz com que a experiência desse consumo ela fique diferente. E faz parte da nossa responsabilidade fazer isso. Né? Então, hoje nós temos um time maior, inclusive, do que o comercial, que é o time que a gente chama, que trabalha o ponto de venda, que é o nosso time de trade marketing. Né? Exatamente para levar essa informação para o consumidor fisicamente, e tem um super trabalho de levar essa informação digitalmente também para esse consumidor que se abastece de maneira remota. Porque uma hora o consumidor ele vai no ponto de venda, outra hora o consumidor ele não vai no ponto de venda, mas ele recebe na casa dele. Então ele fica... são experiências que se complementam, que a gente chama. E aquilo que você falou, Violeta, eu acho que, por exemplo, vamos falar dos vinhos, vai. A oferta de vinhos que tem no mercado brasileiro hoje, e quando o consumidor está lá no ponto de venda, no supermercado, muita gente entende, mas muita gente não entende, não sabe o que comprar. Então, por exemplo, eu acho que por isso que é importante essa parceria. Eu te falo como consumidora, né? Às vezes a gente tem uma ideia, mas assim, poxa, eu tenho um jantar no verão é uma coisa, no inverno é diferente. Né? E você percebe que, por exemplo, o supermercado é uma oportunidade para ele realmente crescer, né? Ele comprou lá, fez o estoque dele pensando já no inverno e tal. Ele pode crescer as vendas dele também no ponto de venda, se ele puder explorar, sabendo explorar tudo isso. Sem dúvida. Como oferecer o produto, como ofertar a experiência. Isso dá para aumentar o faturamento dele? Sem dúvida. E eu percebo cada vez mais o supermercado ele super maduro, né, super responsável, também nessa curadoria de produtos para oferecer para o consumidor deles cada vez mais. Hoje, e aí fica exatamente o desafio de estar calibrando essa experiência tanto para aquele consumidor que vai fazer a visita física como aquele consumidor que vai fazer a visita online. Mas que ele cada vez mais ele tem especialistas hoje fazendo essa decisão, né, nessa ponte entre as marcas e o consumidor.
eu percebo muita evolução, estão cada vez mais profissionais, quando a gente fala profissionais, nós estamos falando de pessoas, né? Entendendo um pouco de região, entendendo o terroir, diferenciando uvas, diferenciando o clima. Eu acho que hoje é um privilégio a gente observar uma categoria que está tendo tanta responsabilidade em estar levando aí um sortimento de fato adequado para o consumidor, viu? Se você pudesse apostar aí, ó, vamos ver se o Neto vai acertar, hein? Ó, inverno vai começar aí, não começou ainda, vai começar, né? A gente pode considerar aí maio, né? Meio de maio, junho, julho, né? Vamos pegar as categorias principais, ó, massa, azeite, vinho, tá? Tem alguma outra que você acha que vale a pena a gente reforçar, que tem uma saída legal agora em dias mais frios, assim? Eu acho que os destilados, ele também acaba... Dentro da categoria de bebida. Eu acho que os destilados... A gente tem uma marca que não é aquela marca onde sofre tanto outlier na questão consumo, que é uma marca de cerveja, que é uma Paulaner, que é diferente a experiência de consumo, então ela tem uma... Mas vamos falar de tipo, Neto, por exemplo, massa. Qual é, na sua opinião, qual vai ser a massa aí que vai ser... eu sei que você tem suas marcas, vamos falar, ó, o tipo de massa, o vinho, vai ser o tinto, tal uva, entendeu? Eu queria que você, assim, se você pudesse apostar, qual vai ser a tendência aí dessas categorias que tem o que o consumidor vai mais, assim, pro cara pensar, pô, eu vou focar, vou comprar mais não, vou pensar em massa, vou comprar mais essa. O que você acha que vai ser o... Assim, eu entendo a massa, a gente tem 3 cortes aí que realmente se destacam, né? Que é um espaguete, um fettuccine, um fusilli. Eu acredito que o consumidor, ele ainda... Massa recheada, brasileiro, até no inverno? Olha, eu adoro uma massa recheada, uma fabricação artesanal. Artesanal, né? Adoro. Não tenho. Aliás, eu tenho uma massa recheada, mas eu te diria que uma artesanal, ela é sempre uma artesanal. Mas, por exemplo, para uma situação onde ela é mais... ela tem que ser um pouco mais rápido, nós temos uma massa recheada aí que é impressionante. Super solução hoje para esse nosso dia a dia corrido, sabe? Vamos falar de tendência. Entre as massas, esses cortes mais tradicionais que a gente Cortes falou, mais tradicionais. Acho que o brasileiro não tem jeito, ele acaba optando, né? Pro dia a dia, acho que é mais prático também ali, mais... Mas você sabe que, pegando um pouco nessa questão da massa, eu tenho percebido cada vez mais o brasileiro consciente e entendendo um pouco o que é uma massa grano duro e o que é uma massa... Isso mudou também. Por que muda? Porque você colocou da uma maneira muito positiva, o paladar não retrocede. Então, quando a gente tem uma boa experiência com um grano duro, a gente fala, nossa, diferente, hein? Eu não comi antes. E na hora que a gente pega um custo de um grano duro e você porciona por quantidade de pessoas, Dani, fica extremamente acessível hoje para o bolso do consumidor. A gente falou de massa, azeite, o que você acha? O azeite também passou por problemas aí, a categoria, né? Azeite passou por problemas. Aí, mais de ano, na verdade, 1 ano ou 2 aí, né? Safra. Nós tivemos o ano passado uma safra muito complicada na Espanha. Isso reflete no cenário mundial, porque o grande produtor do mundo é a Espanha. Esse ano já teve um equilíbrio melhor, então o consumidor já observou que houve aí uma adequação melhor ainda no custo do produto, mas novamente, um extra virgem, de fato, ele é diferente e ele tem aí uma referência onde o consumidor ele se identificou de uma maneira muito positiva. Então, quem teve essa referência vai perceber que um extra virgem é diferente de um virgem. Então, vale a pena investir, viu? Você é mercadista aí, para incrementar o mix aí dessa virgem. Fala de bebida. Senão eu não traria 6 procedências de azeite. Olha, tá vendo? Porque cada um tem a sua preferência. Eu quero um italiano, mas eu quero um espanhol. Será que esse grego será que vai me entregar? O que esse chileno me traz como informação? Enfim. Azeite é quase o universo do vinho, né? Cada um tem o seu paladar. É isso que a gente não pode esquecer. Não tem o melhor e o pior, sabe? É o que eu sempre trago essa observação para justamente não ficar com aquela questão, esse é melhor, esse é pior. Não. Acho que
Cada um tem o seu, Neto, sua vinho, preferência. vamos lá, falar do tinto, né? O que você acha que vai ser o ápice aí do momento? A gente sabe que Do inverno, né? Do inverno 2025. da mesma maneira que eu trago a informação dos cortes mais tradicionais, eu ainda trago a informação de cortes dos vinhos, né, das uvas que são mais tradicionais. O Cabernet ele tem aí uma expressão maior, mas o que eu observo cada vez mais são as pessoas querendo experimentar novos cortes, experimentar novos blends. Esses dias eu abri um Syrah lá do Alentejo, né? Putz, adorei. Imagina, um Syrah no Alentejo, normalmente lá no Alentejo são as castas realmente portuguesas que são mais faladas. Então eu vejo um consumidor ele bastante aberto a experiências e eu sempre estimulo essas experiências. Então a gente sabe que a Cabernet Franc é uma uva que está sendo super falada agora. Então a gente pega extremos, volume, uma Cabernet com grande expressão, mas eu percebo bastante consumidor experimentando outras uvas de outras regiões, exatamente para ter essa experiência e ter novas referências, Dani. E você falou de destilados, né? O que você acha que vai ser? Eu estava ouvindo, a gente fez matérias para varejo, falamos de licor. Como parece que o brasileiro também acho que está redescobrindo aí o licor. Aí. O que você acha que vai ser aí? Acho super. O que o supermercadista tem que ter lá na gôndola dele que não pode faltar esse inverno aí? Nós estamos sempre fazendo uma avaliação de todos os tipos de bebidas que se destacam no movimento global. Licor, a gente tem observado como tendência de consumo no mundo. Tanto é que a gente acabou investindo, né, em 2 novas marcas de licores, uma da Itália e outra da Irlanda. Um é um licor de uísque. No Brasil nós temos, Neto, licores aqui? Temos, assim, de qualidade? temos licores artesanais sendo muito bem produzidos aqui no Brasil, né, às vezes até com algumas frutas exóticas. Muito bem brasileiro mesmo. Mas e tem aquele paladar, aquele drinkability agradável, né? Aquela coisa docinha e tal. E eu tenho observado bastante mixologistas trabalhando e desenvolvendo aí alguns drinks, coquetéis seja um licor nacional, seja um licor importado, Dani. E voltando a falar de vinho, eu acho que e as mulheres agora no inverno, assim, elas também vão pro tinto? Super. Cada vez mais eu vejo uma mesa super heterogênea de gêneros trabalhando essa questão educativa, qualitativa, experiências de outras mesas, de outras marcas, de outros vinhos. Eu acho que o vinho ele traz ele transcende qualquer tipo de gênero. Sabe, as mesas estão super heterogêneas e isso para nós é maravilhoso. Então aquela coisa do vinho docinho, não. A mulher veio de fato para trocar essa experiência com o homem de maneira totalmente equilibrada em relação a vinhos. E interessante que nós estamos indo para esse inverno, mas ao mesmo tempo ainda nós estamos em dias quentes. Como cresceu, viu? O consumo de vinhos brancos. E não foi só aqui não, viu, Dani? Mesmo em dias mais assim... não, durante o verão, você fala. Sim, durante dias mais quentes. Também. Apareceu com uma tendência no mundo inteiro dias mais quentes mesmo? Esse consumo de vinho branco, viu? Acho que no mundo inteiro, Dani. É que as mulheres eram mais adeptas do branco, eu acho que hoje mudou muito isso mesmo. A mulherada já toma tinto... Mulherada toma tinto, o homem toma branco. Hoje, tinha isso também. Eu acho que o branco... E o rosé? Tá pra quem ainda? O rosé, olha, eu acho que o rosé, ele veio exatamente para aquele momento. Pera aí um pouquinho, né? Vamos tomar um rosé? E o rosé tem equilibrado super as refeições. E o vinho tem essa característica muito de harmonização, de fato, diferente das outras bebidas, né? Mas o rosé cabe no almoço, no jantar? Opa! Porque, né? Total. Na minha visão, acho que cabe, mas... Não, super.
não podemos ter qualquer tipo de preconceito na hora que a gente tem essa opção de brancos, rosé e tintos. Cerveja ainda cabe no inverno? Dá para uma mais encorpada? Olha, aquilo que eu comentei. Pessoal... Uma Paulaner no inverno, espetacular. Então Espetacular. você acha que pode ser uma aposta, que ela é mais... qual é o tipo da cerveja? É uma cerveja de trigo, né? Super tradicional lá de Munique. Sim. Nós trabalhamos com eles há mais de 15 anos e é uma delícia você abrir uma Paulaner, sentir aquela espuma da Paulaner segurando a carbonatação. É uma experiência. Viu, Neto, falando um pouco de experiência do cliente, eu acho que aquilo que a gente já falou, né? Hoje em dia não basta só ter o produto, todo mundo tem o mesmo produto. Então você que tem sua loja, aí o que você tem que pensar? O teu produto às vezes está em todos os seus concorrentes. O que vai fazer a diferença? Como você vai ofertar isso, né? Como você vai não só precificar e não deixar faltar, porque também você não pode ter agora ter ruptura também desses produtos, né? Então o negócio já comprar, já ter feito seu estoque sobre isso. E em termos de experiência, o que você acha que cabe para o supermercado investir? Por exemplo, a gente falou muito de repente ter lá um sommelier, como se fosse um sommelier, um especialista na área de vinho. Massa, vale a pena investir de repente numa parceria? De repente investir, fazer ali, oferecer algumas opções de prato pronto ali, fazer ali, oferecer para o cliente uma degustação. O que cabe, você acha ainda? Super. De experiência. Super. Né? Dani, nós observamos, a gente trabalha com a Paganini faz mais de 20 anos também. Cada vez mais nós estamos presentes no ponto de venda dos nossos clientes, com os quiosques, fazendo a massa, esclarecendo um pouco essa questão do grano duro, identificando e mostrando um pouco do ponto de cozimento, exatamente para a massa não ficar molenga. Para quê? Para que o consumidor ele tenha informação, para que o consumidor leve essa informação para casa dele, para que ele de fato consiga fazer com que essa diferença entre o grano duro e um grão normal ela seja percebida. Então, se a gente não fizer essa experiência, eu acho que nós estamos e não prestar esse serviço para o nosso cliente, nós não vamos estar fazendo um trabalho completo como o importador tem que fazer. E falando de molho, Neto, eu acho que tem muito. Depois da pandemia, todo mundo se preocupa com a saúde. Lembra? A gente não pôde respirar. E também ajudou a parte, eu acho, positiva. Se é que pode ter alguma. Foi que a gente passou a cozinhar em casa, né? Os restaurantes realmente sofreram na época, você não podia, né? Muita gente começou a fazer o próprio molho, ou realmente comprar molhos melhores. Molhos. Como é que você vê essa? Vocês têm alguns também, né? Temos. Como é que você vê essa questão dos molhos, principalmente, sei lá, o tradicional de tomate? Mudou também, o brasileiro hoje está mais assim, seletivo? Ele está no inverno vende mais? Sem dúvida, porque parece que o macarrão fica mais gostoso no inverno. Aliás, a comida fica mais gostosa no inverno, né? Parece que é aquele acolhimento, de né? Comer, né? Eu acho que muda, né? Não sei de vocês. Você fica com muita vontade de comer no inverno, Dani? Eu como, não sei, eu particularmente como menos no verão, mas no inverno é uma fome que vem, assim, né? Acho que é um pouco da nossa natureza, né? Mas sim, no inverno as pessoas ficam com mais vontade de comer, é normal. E aí elas ficam com mais vontade de comer, tem referências, já tiveram referências e elas vão atrás dessas referências. A Paganini, por exemplo, nós somos os maiores importadores de tomate pelado, né? E ao mesmo tempo que as pessoas querem fazer, elas querem um pouco de prática também. E hoje, na hora que eu chego na minha casa, eu faço isso na minha casa. Na hora que eu chego na minha casa, eu abro uma lata de tomate pelado. Em 5 minutos eu consigo desenvolver um super molho, né, para acompanhar essa massa, né? Exatamente porque as pessoas também não querem despender 1, 2, 3 horas e não é que não querem, não tem esse tempo para estar despendendo para fazer aquele super molho onde os nossos avós eles faziam e que era maravilhoso cozinhar, também, né? Mas a questão tempo ela tem que estar
tem que estar dimensionada no nosso dia a dia, inclusive na hora que a gente vai fazer as refeições, né? Isso a gente teve que voltar a se acostumar, que não é tão positivo. A pandemia você tinha muito tempo ali para cozinhar, né? Porque você estava em casa. Exato. Aí todo mundo foi voltando, aí de novo você tem menos tempo para cozinhar. Eu tiro por mim, eu saio cedo, chego muito tarde, e às vezes eu tô tão cansada que, meu Deus, então assim, quer dizer, então eu acho que você oferecer produtos semi-prontos ou, né, com qualidades facilita muito, né? Ô Neto, falando de preço, aliás, de preço não, antes de falar de preço, de cross merchandising, você acha que é uma boa para você, o supermercado criar lá um espaço voltado tudo pro inverno, juntar lá de repente um molho com a massa, sugerir um vinho? Eu acho super boa, acho que é uma ideia super boa. Os acho combos assim, sabe? O mercado Olha, ele já percebeu isso, né? Eu acho que ainda funciona, né? Esses combos ainda. Funciona porque quando você chega no supermercado, puta, o que eu vou fazer esse final de semana? E você tem essa visão, né? Você tem essa visão de estar pegando, de observar o molho, observar a massa, observar o queijo, observar uma carne. Você parece que ajudou o consumidor a criar, a buscar essa experiência, sabe? Uhum. Então, seja no ponto de venda físico, seja no ponto de venda virtual, o pessoal tem que estar super antenado a isso, porque acaba sendo um serviço para o consumidor, né? O virtual você não tem, lembra que no físico você tem um espaço de gôndola, né? No virtual não, gente, a gôndola é infinita, virtual, né? você tem que colocar as imagens ali um pouquinho, né? E como eu acho que tem muita opção, eu te falo para tudo, né? A gente hoje tem muita opção. Qual é o problema hoje de nós? A gente tem muita opção para tudo. Tudo que você pode imaginar, seja na hora de ver um filme, seja na hora de comprar um produto, seja na hora de comprar uma roupa. Então, assim, às vezes é muita coisa para escolher. E às vezes eu acho que isso às vezes atrapalha. Então, assim, quanto mais informação você tiver, ainda mais sobre o preparo de um produto, de uma receita, né? Olha, falando de preço, você dá alguma dica, assim, porque pensando o seguinte. Você tem algumas categorias importantes aí agora, durante essa época do verão, dias mais frios. Elas vão vender mais, esses produtos. Vão ter uma venda natural ali né? Dá para pensar o que melhorar ali nesse preço? Que cuidado que você daria, assim como... Olha, supermercado, cuidado, existe algum cuidado? Quando a gente quando faz uma análise, a gente cria aí um cenário relacionado a preço, relacionado a custo, a gente observa muito histórico, a gente observa muito situação atual do consumidor, porque a gente tem que deixar sempre possibilidades que tenham acesso para os bolsos. Sempre é um desafio na hora que a gente fala em preço, na hora que a gente fala em custo, mas antes de mais nada, eu observo muito a questão relacionada às experiências que as pessoas já tiveram com essas categorias de produto. O brasileiro, ele cada vez mais ele quer comer melhor, ele quer beber melhor, ele é super aberto a novas marcas, a novos produtos, desde que tenham um posicionamento adequado de preço. Então, se eu tiver que fazer algum comentário em relação a isso, observar um pouco históricos para verificar se o preço ele de fato ele está posicionado de maneira adequada para esse consumidor. Cada loja tem o seu perfil, né, também, às vezes de cliente. Seu público. Então tudo isso, né? Tem que ser... É uma equação, né? Você tem que juntar todos esses fatores aí para ter um denominador ali, né? Ficar atento, né? Tem que ficar atento. E você falou uma coisa muito importante, Dani, que é a questão público. Né? Público, região, tudo tipo de produto, mas não ter medo. Mas sempre tem uma opção, né, Neto? Se você analisar para qualquer consumidor, sempre vai ter uma opção ali que vai caber ali, né? Eu acho que o comércio, o conceito, a base dele tem que ter produto, tem que fazer testes, tem que fazer experiências. Meu pai sempre falava isso para mim, falou, Neto, não tenha medo. Precisa de sortimento. Se o consumidor não tiver contato com esse sortimento, com essa
nós somos de família italiana. Essa, essa quantidade, sabe, essa fartura, não podemos ter medo. Independente de cenário, sabe? As nossas importações, por exemplo, independente de cenário econômico, nós estamos sempre apostando, né? E sempre ajustando para que, de fato, o consumidor ele tenha acesso a essas nossas marcas, a esses produtos. Porque se a gente ficar observando só fatores negativos ou só fatores que vão nos trazer um pouco mais de insegurança, ficar sempre com medo de arriscar, eu acho que a gente vai perder algumas oportunidades. Então acho que vale fazer algumas apostas, vale ser audacioso, vale continuar acreditando no conceito do comércio. O comércio ele precisa ter energia, o comércio ele precisa ter exposição. Neto, é isso, muito obrigada. O papo aqui a gente já conversou outras vezes, conversaremos outras vezes com certeza. Para quem quiser te encontrar aí no LinkedIn, no Instagram, procura como? Neto Carvalhal. Neto Carvalhal. Nós temos nossas mídias sociais, Casa Flora Importadora. É um prazer estar sempre dividindo aqui com você e com as pessoas que acompanham a Super Varejo, que fazem um trabalho maravilhoso de conscientização, de educação. Então, para nós, como importadora, há 55 anos, agradeço muito o convite. Nos encontramos agora em breve na APAS. Nos encontraremos. Né? Nos encontraremos. E vamos fazer com que cada vez mais a mesa do nosso consumidor ela esteja sempre repleta de produto, alimento, pessoas, amizade e alegria. Gente, nos encontraremos ou nos encontramos, porque a gente ao ar, né? Iremos ao ar em breve aí com esse nosso papo. Neto, obrigada. Imagina, um prazer. Foi um prazer conversar com você novamente. Você obrigado, que está vendo Dani. A gente aí, muito obrigada pela companhia. Nos acompanhe nas redes sociais, no portal do Super Varejo. Estamos também no WhatsApp, né? E é isso. Até a próxima. Obrigado, Dani. Obrigada, Neto.